Aprendam com o que aconteceu em Espanha ontem. Só o PSD mais o Chega conseguirão derrotar o socialismo. Se se dividirem, se houver transferências de um para o outro, ou seja, do Chega, que teoricamente é o mais pequeno hoje, para o PSD, teoricamente o voto útil, isso só beneficia a esquerda, o Partido Socialista e a continuação do empobrecimento em Portugal. Meus caros, vivam no rescaldo das eleições espanholas de ontem. Eu não fiz um direto porque não tinha grande coisa em definitivo para vos dizer. Percebi logo que isto ia dar um imbróglio valente e, portanto, estar ali uma hora no ar a encher trivialidades e a encher chouriços não é o meu estilo. Peço, portanto, desculpa a quem esteve à espera de um direto da minha parte. E, portanto, agora sim que a poeira assentou, podemos perceber que a Espanha arranjou mais um problema. Já tinha um muito grande, provavelmente o maior de todos, que era o socialismo, e agora arranjou outro. Arranjou outro que pode ser o mesmo, ou talvez seja um ligeiramente menor, que é justamente o do país ficar bloqueado e ter que ir novamente a eleições. Basicamente, ganhou o PP, mas ganhou por uma margem pequena, muito mais pequena do que se esperava. Perdeu o PSOE, mas perdeu por pouco, e o que é inacreditável, porque ao fim de todos estes anos, desde 2019, e apesar de todo o clima de descontentamento pelo qual os espanhóis passam, bem, se bem que é muito menor do que a miséria que graça em Portugal, com um socialismo que temos aqui bastante mais estúpido e ineficaz e muito mais corrupto do que em Espanha, mas apesar disso, os espanhóis parecia também não estarem de acordo com a continuação do socialismo naquele país. Mas afinal, a coisa ficou praticamente empatada. E aqui começa a manipulação da opinião pública por parte da comunicação social. É que não se diz em lado nenhum que o PP ganhou. Não, disse que o PP teve mais votos. Vejam bem o preciosismo da linguagem. Não ganhou, o PP não ganhou, teve apenas mais votos. E parece que quem ganhou, no final de contas, foi o PSOE, que teve menos votos que o PP, portanto, tecnicamente, perdeu. Mas bem sabemos que Costa, o português Costa, inventou esta nova forma de subverter a democracia, trazer a ditadura para dentro da democracia desde 2015. Realmente, em Portugal não interessa quem vence as eleições, interessa quem consegue mais apoios, venham eles de onde vierem, no Parlamento. Pois isso é que dá a maioria absoluta e isso é que permite governar sem chatices. É a primeira vez em que Portugal está à frente da Espanha. E em que poderia ser? Em algum parâmetro positivo? Não, claro que não. Justamente na burla, no engano, na insídia política. Ganham uns, mas governam outros. Se isto não é a antidemocracia, se não é a subversão total da democracia, então é porque a democracia já acabou. Costa realmente inventou esta forma de contornar a democracia. E Sánchez prepara-se para a seguir, agora em Espanha. Sánchez conseguiu apenas 122 deputados, mesmo assim mais 2 do que há 4 anos. O PP conseguiu 136, mais 14 que o PSOE e mais 47 do que há 4 anos. Mas como o Vox só conseguiu 33, ou seja, menos 19 do que há 4 anos, fazem falta realmente estes deputados que o Vox perdeu. Não eram precisos os 19 que foram perdidos, não era preciso isso, bastava que o Vox tivesse conseguido apenas mais 7 deputados do que aqueles que conseguiu, para que somados com os do PP atingissem os 176, que são a maioria absoluta em Espanha. Tal não aconteceu, pelo que se pode desde já dizer que o grande derrotado destas eleições foi o Vox. Mas não foi o único. Importa, no entanto, perceber porquê.
Reparem que as últimas eleições regionais deram uma esmagadora vitória ao PP, uma grande derrota ao PSOE. Era de prever que o PSOE tocasse a reunir, justamente como aconteceu. E reparem que Pedro Sánchez de imediato convocou eleições antecipadas, anunciou que as ia convocar e portanto, julgando de forma inteligente, que é tocando a reunir todas as suas hostes, que alguma parte ficou em casa nas eleições autónomas, para que agora aparecessem todos em força e lhe dessem a vitória de que ele necessitava. Portanto, nada melhor do que um abanão forte que ele fez na sequência das últimas eleições autónomas em Espanha. Surtiu efeito. Esse toque a reunir surtiu efeito, funcionou. Os socialistas tinham ficado em casa nas últimas eleições e os esquerdistas foram agora todos votar. A abstenção foi muito baixa, da ordem dos 30%, nem chegou a 30%. A afluência às urnas foi superior a 70%, os últimos dados de ontem, pelo que a estratégia de Sánchez funcionou por completo. Já a estratégia de Feijóo foi completamente errada. E começando já até pela sua ausência no último debate televisivo. Ao não comparecer, Feijóo insultou os espanhóis, pois deu a entender que não valia a pena debater com os seus adversários, pois aquilo já estava ganho. Pronto. Com o Sánchez, com a Abascal, do Vox, com a Yolanda Dias, daquela coisa do Sumar. O Sumar é justamente uma plataforma feita à pressa de partidos de extrema esquerda, partidicos, partidilhos, partidúnculos, partidos que valem menos do que 1%, a maior parte deles. São 16 partidos que se amalgamaram ali, todos juntos não conseguiram sequer chegar ao Vox e, portanto, nesta perspectiva, a maior derrota nem é para o Vox, terá sido para o Sumar. Mas é claro que o Sumar não existia antes. Só que, se olharmos para as últimas eleições, vemos que tiveram menos agora do que aquele partido teve sozinho há poucos anos. Tiveram 31 menos do que o Vox, que é o outro partido derrotado, mas afinal é elogiado pela comunicação social, o Sumar, como se tivesse tido uma grande vitória. Ficou atrás do Vox. PSOE e Sumar têm menos deputados do que o PP mais Vox. Portanto, quem ganhou foi o PP e o bloco de direita PP mais Vox. Simplesmente não têm votos suficientes, não têm deputados suficientes para formar o governo diretamente. E o bloco da esquerda terá o PSOE, mais o Sumar, mais os partidos independentistas terão? Bom, também será difícil. E fica tudo nas mãos do Puigdemont, que, como sabem, está fugido, está exilado fora da Espanha, porque nas últimas eleições, justamente ele teve que fugir para não ser preso, um independentista da Catalunha, que é um partido diferente dos demais. É um partido que não alinhou com o PSOE, não alinhou há 4 anos, mas também não vai alinhar com o PP se este se aliar ao Vox. Portanto, temos aqui o tal imbróglio, o tal impasse, que é difícil prognosticar como será resolvido. Das duas, uma. Ou o PSOE consegue os votos da Catalunha e independentista, porque os outros já têm votos dos terroristas, já têm votos da antiga ETA, alguns criminosos de sangue, já tem o voto dos outros pequenos partidos independentistas que querem partir Espanha aos bocados, mas precisa dos nacionalistas da Catalunha com os seus 7 votos, caso contrário só chega a 174 e precisa de 176, como já vimos. Portanto, se o Puigdemont, que é da fugida à justiça espanhola, não, der o seu apoio, embora numa situação completamente ilegal, mas não der o seu apoio ao PSOE, então teremos aqui um impasse, nenhum dos blocos conseguirá chegar a 176 e, portanto, teremos que ir para novas eleições, segundo tudo indica. E, portanto, a conclusão que se tira é apenas uma. A Espanha está num impasse, ganhou as eleições o PP, mas não com votos suficientes, nem somando com o Vox, que este sim
perdeu as eleições, perdeu 19 deputados, é uma grande derrota realmente, mas pelo contrário, PSOE mais o novo SUMAR da extrema-esquerda também não conseguem a maioria e, portanto, o SUMAR não tem vitória nenhuma, pelo contrário, tem ainda menos votos do que o Vox, ao contrário do que diz a comunicação social toda. A soma de todos os partidos que constituem hoje o SUMAR nas últimas eleições era superior àquela que tiveram hoje. O que o SUMAR conseguiu, sim, foi manter a extrema-esquerda mais algum tempo, mantendo-a à tona d'água, não a deixando afogar já. Se não tivesse existido este somatório de 16 micropartidos, neste momento a extrema-esquerda em Espanha teria meia dúzia de deputados e ter-se-ia extinguido. Mas, meus caros, a única coisa que conseguiram também foi manter-se vivos mais alguns meses, se calhar mais, um pouco mais do que isso. Uma pena que Espanha não tenha virado já à direita, embora o bloco da direita seja superior ao PSOE mais a extrema-esquerda. Foi uma vitória amarga da direita, que não serve em princípio para coisa nenhuma, e teremos num horizonte mais ou menos próximo, porventura, novas eleições. Porque mesmo que o PSOE conseguisse os votos dos independentistas da Catalunha, a verdade é que ele fica com uma margem mínima e Espanha está partida ao meio, exatamente partida ao meio. E será muito difícil governar um país contra metade da população. Vamos aguardar para ver, mas realmente foi uma derrota da esquerda, com sabor a vitória, porque se consegue manter mais alguns meses viva, e foi uma vitória da direita, com sabor a derrota, por não ter conseguido resolver desde já o problema e ter banido desde já o desgraçado e empobrecedor socialismo de terras espanholas. Uma última nota para o voto útil. Realmente, muita gente que antes votou no Vox, agora não votou. Terá votado em quê? Bom, alguns talvez tenha sido nos independentistas, mas uma grande parte foi o tal voto útil no PP. Deu em nada, deu em rigorosamente nada. O voto útil só é útil para o Bloco, que é nosso adversário. O mesmo se poderá passar em Portugal nas próximas eleições antecipadas, que cá para mim não demorarão mais do que um ano, e se isso acontecer em Portugal, nós teremos um voto chamado útil, mas que na prática é inútil, só é útil para o Partido Socialista, que seriam, mas enfim, não desejo que isso aconteça, que seria uma transição de votos do Chega para o PSD, que não tem liderança, que não é oposição nenhuma, que não é carne nem é peixe, é apenas um PS2. Mas, se uma grande franja da população portuguesa se convencer, porque a comunicação social tudo fará nesse sentido, que vale mais votar no PS2, PSD, do que votar no Chega, então nós teremos a vitória da esquerda. Meus caros, é isto que eu tenho que vos dizer e é isto para que vos alerto a partir de hoje. O voto útil no PSD é o voto útil, mas é para o PS, porque esvazia o Chega, não aumenta em nada os votos do PSD, pouco aumentará, mas esvazia o Chega, o PSD nunca conseguirá governar sozinho, o PSD só governará Portugal com o Chega, como todas as sondagens indicam. Se vamos esvaziar o Chega, então o PSD nunca chegará à maioria absoluta e, portanto, nunca governará. Ou seja, esvaziar o Chega em Portugal é entregar esses votos ao Partido Socialista e à esquerda. Aqui está a lição que nós temos que aprender com Espanha. Aprendamos com os erros deles, aprendamos com o engano do voto útil de ontem. Em Portugal, não se transferem votos do Chega para o PSD. Em Portugal, concentram-se todos os votos no Chega para depois podermos negociar após as eleições com o PSD. Não sei mesmo quem poderá ter mais votos daqui a um ano quando vierem as eleições antecipadas. Não sei se será o PSD que ficará à frente ou se será o Chega. Um dos dois com certeza ficará, mas só os dois juntos poderão combater o socialismo. Aprendam com o que aconteceu em Espanha ontem. Só o PSD mais o Chega conseguirão derrotar o socialismo. Se dividirem, se houver transferências de um para o outro, ou seja, do Chega, que teoricamente é o mais pequeno hoje, para o PSD, teoricamente o voto útil, isso só beneficia a esquerda, o Partido Socialista e a continuação do empobrecimento em Portugal.